Dualidade. Meu nome é Raquel Terra, eu trabalho orientando, ensinando a profissionais de saúde de várias áreas. Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas de qualquer área. Então já coloca aqui qual área você trabalha. Terapeuta integrativo, holístico, terapeuta aí que trabalha com qualquer técnica. Trata um ser humano, ó o Roberto aqui, ó. Trata um ser humano, é responsável pela orientação de alguém, deixa ele aqui atrás de mim, pelo tratamento de enfermidades crônicas, ou não, Raquel, só trabalho com alívio muscular, de tensão emocional. Fica comigo, esse lugar é para você. Terapeutas que trabalham já são profissionais de medicina tradicional chinesa. Olhos bem abertos, principalmente em um local importantíssimo. Profissionais de medicina chinesa, 19 de agosto é um grande dia. Eu vou começar a Semana do Terapeuta de Ouro e o véu vai cair. Vai cair porque você vai ver exatamente quais os maiores erros do nosso país que eu cometi no início, tratava de forma completamente medíocre e essa chave vai virar quando você tiver acesso à ordem exata. E para falar em ordem, então para tudo, já coloca na sua agenda aí, ó. Fala para mim, tô inscrito, Semana do Terapeuta de Ouro, já a equipe coloca o link de inscrição aqui para quem não tá inscrito. E vamos todos. Raquel, já trabalho, sou orientado por você, já trabalho há 30 anos, nem sei do que você está falando, todo mundo junto, tá? Estamos juntos. Porque essa é uma missão para grupo, para comunhão. A comunhão, ela comunica melhor. Juntos comunicamos com maior efetividade, tá bom? Então vamos lá, eu quero saber agora, então tá lá tudo certinho, evento gratuito, online, para você aprender a metodologia e diagnosticar qualquer enfermidade crônica do planeta e orientar com segurança na primeira consulta. Tem alguma dificuldade, alguma questão mais importante, não entrou no grupo VIP, qualquer dificuldade, vá lá no meu direct, @RaquelTerra_CMC. Vá lá que você vai ser orientado por mim e por minha equipe, tá bom? Vamos lá, bota o dedo aí e compartilha essa live agora, porque eu vou entrar lá no fundo, onde você vai encontrar a esmeralda. A esmeralda não está na superfície. Pedra preciosa eu tenho que cavar. Como a banalização do Yin e Yang está sabotando os seus resultados. Vou deixar o Robertinho aqui. Você vai falar, você vai pensar comigo junto um ser humano que você trata, um paciente, e eu vou te apresentar uma outra forma. Quem ficar até o final dessa live, você vai ver como a lei da dualidade em Yang pode mudar a forma como você se posiciona com o paciente, a sua postura, a excelência que você fala, que você orienta e mudar os seus resultados terapêuticos. A banalização. O que é banalização? Banalização é eu ter um diamante e olhar assim para o diamante. Vamos supor que isso aqui seja uma pedra preciosa, um grande diamante dos mais raros, e eu olho e vejo uma bijuteria. E eu pego a bijuteria, boto na pia, boto em qualquer lugar, boto no pescoço, dou para alguém. O Yin Yang é um diamante, só que se ele não for compreendido, então eu vim aqui para aprender a pensar, e eu não consigo utilizar, tá bom? Então vamos ver aqui, porque foi difícil acessar. Primeiro ponto importantíssimo, eu não posso utilizar algo que eu não sei a origem. Olha que interessante, hein? Eu tô lembrando aqui agora, eu sentada na sala, num curso que eu fiz de uma técnica terapêutica fantástica, que eu fiz também o primeiro como se fosse uma bijuteria, a aula de Yin e Yang, com todo respeito aos professores, aqui eu não tô culpando, responsabilizando, porque a gente só pode fazer o que a gente tem consciência. Por isso hoje é uma dádiva a internet. Você tá com dúvida se tá errado ou não? Vai lá e pesquisa. Hoje não dá mais para mimimi, para esconder, para fazer o joguinho de só eu que sei.
Hoje é a era do conhecimento, nunca houve tanta informação, e isso também, por um lado, é perigoso, porque muitas pessoas saem atirando para todos os lados. Mas se você quiser se aprofundar em algo e ir até o fundo e saber a essência, hoje é possível, porque a informação está disponível. E aí, eu lembro eu sentada em 94 nessa sala, tendo aula sobre Yin Yang. Frio, calor, homem e mulher. E essa divisão assim, reducionista, me deixou com a cabeça fechada e sem amplitude para crescer. Só que aí, daqui a pouquinho eu chego lá, a questão mudou. Você sabe a origem da dualidade? Então, muitos aqui já conhecem. De onde veio? Uma pessoa que me responde, eu sigo, tá? De onde veio o conceito? Tudo tem uma origem. Então, assim, nós temos uma origem para as emoções, uma origem para o ser humano, uma origem para existir osso. Comecei, hein? Anota tudo aqui, eu quero que você me questione. Para o osso estar fraco ou estar forte, tem uma origem para a massa óssea. Então, escreva, tudo tem uma origem. E qual a origem da dualidade? O tal. Maravilha. Então, o tal é a origem. E o que é o tal? Nós temos tal, é a origem. E o que é o tal? O que é o tal? Como que ele origina? Então, olha para mim aqui. Primeiro, eu tenho que compreender como que o tal origina. Por que ele origina? Para que existe a dualidade? E depois eu vou aprender as leis dela. É isso que veio com a faca cortada para cá, para o Brasil. A gente tem 60 anos só, 6 décadas de história de medicina chinesa e ela tem 4.000 anos. Então, vamos embora. Fala assim, vamos acertar, vamos para a excelência nessa área. Partícula divina, o tal é a força do Criador. O tal é a força maior. Deus, Criador, dá o nome que você quiser aí. Mas essa força que está aí, presente em tudo que existe. Só que o ser humano olha, Deus, lá no alto, olha para mim. Olha, eu tô aqui, achando que essa força vem de algum lugar que não é você. E aí esse é um grande diferencial da medicina chinesa. Essa força está dentro do ser humano. O tal, a partícula divina. Aqui é o primeiro erro de tradução, porque fica assim, o tal, a energia do universo gerou o calor e o frio. Isso é muito fraco, isso é chulo, é pequeno. Então, a partícula divina gerou a vida. Você vai ver, olha o susto que você vai ter, hein? Se você ficar até o final, eu vou te ensinar já a pegar uma semente disso aqui e plantar e colocar na sua prática. Se você está começando, fala assim, estou começando. E você vai fazer com que isso cresça. Segundo, infinitas possibilidades. Vamos pensar aqui na força divina. Infinitas possibilidades. Como que eu vou saber, Raquel, de todas as possibilidades? São infinitas. Através dessa força, você pode ressignificar tudo. Você pode começar a ter uma vida com resiliência, com determinação, com calma. É essa força que te dá o entendimento, a paz que excede o entendimento, mais do que a lógica, tá bom? E aí vem o ser humano. O tal gerou a dualidade. Por que, Raquel, que o tal gerou a dualidade? Olha essas duas setinhas aqui, essa e essa. Tal, dualidade. Sem dualidade não tem vida. Então a dualidade existe para desenvolver, para que você cresça. Raquel, mas eu quero usar isso no meu paciente, para eu não perder mais paciente, para o paciente não ficar frustrado indo embora porque ele não melhorou, de uma dor de cabeça, de um aborto, de um pânico. A gente atendeu aqui uma menina, uma mocinha de 16 anos que se corta, tentou se matar. Isso tem a ver com tal? Claro que tem a ver com tal, tentou se matar. Imagina, 16 anos, alguns conseguem tirar a própria vida. Se eu não compreender o que é o tal, esquece a medicina chinesa. Esquece. Raquel, isso é muito sério.
Você está dizendo que eu não consigo tratar se eu não conhecer o Tao? Se você não conhecer o Tao, você pega todo o conceito da medicina chinesa, faz assim e amarra, amassa e joga no lixo. Tudo vem daqui. As agulhinhas que você coloca, quem é acupunturista? Põe assim, sou acupunturista, depende do Tao. Os pontinhos que você pressiona, depende do Tao. O que você pede para o seu paciente comer, vai beber água. Depende do Tao, porque às vezes ela pega a água, bebe e vomita. Tem ânsia de vômito, porque não consegue nem beber água. Quem já viu isso aqui? A Sheila, que é terapeuta de ouro, sabe do que eu estou falando. Então, o Tao gerou a dualidade. O que é a dualidade? Vamos perguntar por quê. Vai lá, escreva mais aí, compartilha essa live, bota o dedo, porque isso aqui é muito, olha só. O erro que acontece com isso aqui são, assim, eu, pessoalmente, Raquel, quando eu comecei, eu não sabia o que era, eu usava a regra básica e o paciente não voltava. E não me dava nenhuma ligação para desmarcar. Na época não tinha celular, WhatsApp, não pegava o telefone fixo para falar, eu não posso ir, só não aparecia mais, porque eu não sabia isso aqui. Então eu falo assim, eu preciso disso. Para quê? Para entender por que a paciente não consegue levantar da cama nem 10 da manhã, fica dormindo até meio-dia. Para entender por que alguns, 3 da manhã, o olho abre e não dorme mais. Então, para eu entender esse processo, eu preciso definir os dois. Então, o Yin, frio, inibição, matéria, sangue, lento. Vamos para a prática? O Tao, o Yin, é o que diminui o movimento. Tende ao baixo, contém, é o feminino. São as células. Então, o Yin é tudo que é escuro, é a noite. Vamos pensar no seguinte, a circulação, quando ela internaliza, deveria ser, né? Quando escurece, porque 1, 2, 3 da manhã, o sangue vai lá para dentro, ele refaz toda a circulação, porque ele é nutrido pelos órgãos. O fígado armazena, por isso que quem é irritado, frustrado, deprimido, se sente mal à noite, tem pesadelo, porque à noite o sangue entra. Por quê? Pelo Yin. A noite é Yin, tá? O máximo do Yin, olha o escuro aqui, ó. Máximo do escuro não tem luz sem sombra. Então, lá no máximo da meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Então, o Yang é o calor, a excitação, o movimento, a energia, rápido. Vamos mais um pouquinho para a prática. Vai para o seu paciente, a sua paciente. Joana chegou no seu consultório, 27 anos, estudante de psicologia, pálida, gelada, sente muito frio, não consegue, não tem força para estudar, 27 anos. Não tem apetite, ela tá o quê? Internamente lenta. Então, uma pessoa que tá lenta, ela não consegue raciocinar bem, digerir bem, acordar, decidir, dizer não, porque isso é um movimento acelerado para ela. Isso é doença? Pode não ter uma depressão ainda, mas ela já está fraca. E o Yang? Você recebeu um rapaz chamado Rafael. Rafael, ele tem 40 anos. Não para de falar, não consegue dormir, sente calor, vive suado, não escuta ninguém, golpe de raiva, soca a mesa, já tentou bater na mãe. Ele tá acelerado. Nossa, então todos os sintomas podem ser classificados em Yin e Yang? Todos. Agora, existem leis. Leis que mostram que é necessário que haja essa divisão. É humano, é divino, é natural. Ah, então a dualidade veio do divino para você desenvolver. O que a gente faz com a medicina chinesa? A gente faz com que um vire o outro. Ó, crescimento e decrescimento.
intertransformação, são as 3 leis. A gente mostra para o paciente a importância dessa divisão e como que um vira o outro. Vamos para algo bem simples para ficar material, tá bom? Vamos lá. O paciente tem um raciocínio lento. Você fala, ele não consegue se expressar. Você pergunta como que ele tá, ele fala, tô bem. E você vê nitidamente que ele tá fraco. A língua que mostra muito frio, muita lentidão, pálida. Então o paciente está apático, fraco. E ele fala, tô bem. O que você fez hoje? Nada, não fiz nada, não tô trabalhando, tô em casa. E ele não tem reação. Então ele tá lento, fraco, apático. Vou tirar essas duas aqui. E ele tem o quê? Falta de calor interno. Então, ele é uma pessoa passiva. Não tem força para estudar, não tem força para trabalhar. Então, ele vai ter fome? Sim ou não? A tendência dele é ter pouca fome, pouca sede, porque esse calor, essa aceleração que falta no raciocínio, falta também no apetite. Ah, ele pode ter pouco calor no rim? Pode, não vai ter ereção, não vai conseguir ter uma atividade sexual saudável, não vai conseguir provavelmente se manter. Então você vai aquecer o corpo dele para ele aumentar o calor interno. Então o que a gente faz? A gente manipula o yin e o yang, a gente aumenta essa circulação interna, tá bom? E aí, o que a gente fez no Ocidente? Nós não conseguimos fazer com que um cresça, porque quando um cresce, o outro decresce. Se eu não sei fazer um dos dois crescer, eu não consigo tratar. Então, qual é o problema hoje? Eu não consigo mover os dois, porque eu não sei que ambos têm origem no Tao. O Tao está no coração de cada um. Todos nós, por maior problema que tenha, tem acesso ao coração. E a medicina chinesa trata doenças crônicas graves, pânico, aborto, tiroidite de Hashimoto, doenças autoimunes, sempre aumenta o yin, aumenta o yang. Diminui o yin, diminui o yang. Isso faz com que um vire o outro. Agora, como que um vira o outro? Dá uma olhadinha para cá. Como que um vira o outro? Com os hábitos. Vou te dar um exemplo bem simples. A moça que nós atendemos aqui com 16 anos acordava 11 da manhã, porque estava sem estudar. O que ela fazia com o calor interno? Não esquenta não, fica quietinho aí, eu não preciso de você. Quem acorda tarde tem menos calor. Ah, Raquel, mas eu acordo tarde, tem muito calor. Aí é uma outra complexidade, porque o corpo pode estar quente em um lugar, frio em outro, mas em geral quem acorda tarde está lento. Então, por que a partícula divina gerou a dualidade? Deus gerou a dualidade para um virar o outro. Então é bom estar alegre e estar triste, falar e ficar quieto, dormir e acordar, dizer não e dizer sim. Isso é vida. E como é que eu consigo isso? Com os 5 órgãos. É sobre isso que é a semana do terapeuta de ouro. Como fazer com que o Tao gere a dualidade gere os 5 órgãos, e os 5 órgãos servem para quê? Escreve aí para mim. Para que serve? Então, o que aquece tá lá no coração e no fígado. Você vai ver o calor. Vou colocar o máximo do calor no coração. Aí você recebe um paciente que não dorme bem, é ansioso, não dorme bem, é ansioso, fala muito, ele tem taquicardia e faz todos os exames normal, exames normais. Aí você vai aqui nos pontos e vê que a língua está vermelha, os pontos estão muito doloridos, então ele está muito acelerado. E aí? E aí você entende por que ele está doente. Porque o coração controla a mente. O coração, ele faz muitas atividades que excitam. Pensa muito, puxou a circulação toda interna
taquicardia, insônia, ansiedade. Aí você vai usar técnicas para diminuir esse calor, para reduzir e nutrir o lado escuro. Aí o que a gente faz no Ocidente? Para que sentir? Para que dormir 8 horas? Para que acordar cedo? Para que respeitar as pessoas? Para que chorar? O ser humano tentando ser máquina. E aí ele não consegue multiplicar. O tal gera dualidade, a dualidade gera os 5 elementos para ver multiplicação. Olha para cá que eu fiz uma analogia bem simples para você entender e não ter dúvida mais sobre esse tema. Começar a abrir, né? Você vai ter dúvida? Vai, mas você vai expandir. Você vai sair da escolaridade, que é do MEC, a coisa fechada, que só vai no limitezinho ali, eu quero um emprego, ter um salário, trabalhar, isso é pobre. Pobreza é improdutividade. Eu vou te ensinar aqui a ir além, para que você seja um terapeuta, que o paciente te valorize. Ele tem uma alegria enorme de te encontrar toda semana, porque você ensina algo que não existe em lugar nenhum. Você se torna especial. O tal é o contato com Deus. Todos nós. Raquel não acredita em Deus, mas ele acredita em você. É só você ir para dentro, se amar mais. Paciente, você não vai falar de Deus para o paciente que é ateu, que vai banalizar e vai rir. Só faz ele se amar. Só ensina ele a se respeitar. Ensina ele a hora de dormir, de acordar. Ensina ele a falar não. E aí você consegue fortalecer o amor próprio. É a raiz da vida. Olha que interessante, eu estava meditando lá em Paris, no cantinho ali do Rio Sena, com os olhos fechados, e veio na minha mente essa árvore. Eu tive ali uma percepção, depois de muito refletir sobre o tal, eu falei, é isso aqui, ó. E aí fiz um vídeo pequenininho, acho que já foi aqui pro YouTube, mas se você não viu, você vai ver aqui agora. Na hora do tal, quando ele gera a dualidade, ele gera o desenvolvimento. Então, desenvolver é aceitar. Primeiro, os próprios erros. Erre sempre, nunca as mesmas coisas. Desenvolver é se alegrar. Mas se você tiver algo muito triste, é natural que o paciente chore. E aí ele começa a desenvolver, é se impor, é ter aquela pujança, aquela força de chegar um momento, você tem que entrar numa guerra, entra com tudo. Ah, não, mas eu não gosto de guerra. Você tem que escolher a guerra que você vai entrar. Não a guerra das pessoas, mas a sua própria guerra. Isso é yang, isso é dizer não. Quem não aceita a guerra está passivo, está morrendo rápido. E aí a árvore começa a dar o quê? Folhas, galhos. 5 elementos é quando você entende a luta entre os órgãos, aprende a nutrir o rim, fazer moxa no rim, aprende a importância da relação sexual com amor, respeito ao próprio corpo, privacidade. Você começa a entender na dualidade, quando ela gera os 5 órgãos, você entende por que canela faz mal para uma pessoa acelerada. Porque está secando, está puxando da raiz, está secando. Se uma pessoa já tem calor interno, ela não pode tomar chá de canela, nem se ela for obesa. Então você sai da receitinha pronta, você explode os conceitos superficiais. Eu estou te ensinando aqui a conhecer o espírito, o lado mais profundo do ser humano, simplesmente para você respeitá-lo e dessa forma orientá-lo com segurança. Se uma pessoa toma come um prato de salada crua, com alface, tomate, cebola, rúcula, tudo cru, ela tá fria, ela tá obesa, daqui a pouquinho ela tem diarreia. Você acha que ela vai acreditar em Deus? Você acha que ela vai ter amor próprio? Ela tá se lixando. Você acha que ela vai começar a mentir? Pode começar a mentir. Deturpa os valores porque tá fraca. Porque para uma pessoa ser coerente, falar a verdade, seguir princípios, ela precisa de força. Fala assim, meu paciente precisa de força. E a força tá no yin. Quando você não consegue... Tá onde a força? Tá nos 2? Tá em 1? Claro! A força tá nos 2.
que adianta? Eu faço, eu resolvo, eu aconteço, sou acelerada, fiz 3 pós-graduações, 4 faculdades, mas não respeito ninguém, não tenho amor próprio, não consigo encontrar as pessoas que eu amo, não consigo fechar os olhos e fazer ir pro meu coração. Aí você não entende por que um camelô que tá aqui embaixo, em Copacabana, tá cantando e tá rindo, e eu atendo um desembargador que não sorria há uns 10 anos. O que aconteceu? Que uma pessoa que ganha 2 salários mínimos tá cantando, e uma pessoa que ganha 50 mil não consegue dar um sorriso porque virou uma máquina. E tá melhorando, porque tá aceitando o tratamento. Raquel, mas não é importante ganhar bem? Claro, mas o dinheiro é seu escravo. E cadê aqui o contato com o divino? E cadê o yin e yang? Ah, eu não sei o que é isso. Ah, eu vou tratando com um monte de agulhinha para tirar dor. Isso é uma brincadeira. Botar pontinho para tirar a dor na coluna, pontinho aqui para dormir. Isso é farsa. Isso é mentira, isso é pobreza de espírito. Botar um ponto aqui, uma agulha aqui, para o paciente acalmar, sendo que ele está quieto porque ele está puto da vida. Ele está quieto porque ele não se ama, ele está quieto porque ele não se respeita. Mas você não sabe fazer pergunta. Você não sabe interrogar. Você não sabe falar. Eu perguntei para uma pessoa que eu atendo que é totalmente prática: por que você casou com a sua esposa? E a resposta foi o seguinte: porque ela tem um nível econômico como o meu. Porque ela é da mesma classe social que eu. E o amor? Como assim amor? Tô com pressa, tem muita coisa para eu fazer. O que acontece? Tem dor daqui do fio de cabelo da cabeça até o dedo do pé. Aí se eu não entendo que essa negação é porque não se vê, como que eu vou tratar? Diz pra mim aí. Como que eu vou tratar? Eu vou repetir, cara. Vou fazer receitinha pronta da internet. Eu vou na internet, como é que se trata? Ansiedade, vou pegar uma porcaria de 5 pontos e vou colocar. E ó, não tô nem aí, porque é assim que se faz. Não é assim que se faz. Você pode ser melhor do que isso. Eu já fiz essas regrinhas e foi muito doloroso. Foi muito triste. Porque o paciente, beijo e não volto mais. Então, o que você vai fazer? Frutos. Você vai multiplicar. Você vai parar de se preocupar que você tem que ganhar bem e você vai se apaixonar por isso aqui. Escreva para mim agora. Eu entendi. Eu vou me envolver. O que é fruto, Raquel? É ser único. Multiplicar é você entender o jogo e voltar lá. Olha, taoísmo, dualidade. E aí você vai ensinar... Raquel, eu vou ensinar isso aqui para o paciente? Não. Você vai tratar com uma ficha de anamnese e você vai perceber. O paciente chega só pelo olhar dele, pela forma que ele fala, eu já sei se ele se conecta lá com tal ou não. Se ele consegue chegar aqui no fundo do coração ou não. Tá? Então, vou te ensinar com um exemplo prático. Eu tenho uma paciente que ela tem ansiedade extrema, princípio de pânico e está muito ressecada. Não consegue chorar, o cabelo seco. O tempo inteiro ela teve que ser aquela ideia de perfeição. Faz tudo para todo mundo, resolve os problemas da família toda, faz imposto de renda para todo mundo, ajuda todos os filhos, netos, bisnetos. Aquela confusão de abraçar o mundo. O que aconteceu? Não consegue dormir. Olha que interessante. Não consegue fechar o olho para fazer um exercício. Não consegue falar os próprios sentimentos. Por quê? Porque o calor foi tão alto. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Depois eu volto lá pro coração. O calor, quando ele é muito alto, é a lei do crescimento e decrescimento. Ele começa a secar. Quanto mais acelerada, menos Olha essa lei aqui, ó. Segunda lei da dualidade. Se um cresce, o outro cai. Se o carro acelera, ele vai consumir a gasolina. Você quer acelerar o carro e ficar com o tanque cheio? Não vai rolar isso. Não vai. Sinto muito. Quanto mais acelera, menos gasolina.
Quanto mais eu penso, mais eu me consumo. O que eu tenho que fazer? Sentir, me acalmar, ressignificar. Raquel, mas minha paciente está completamente parada. Então eu vou voltar aqui. Deixa eu apresentar aqui mais uma vez. Minha paciente está paralisada. Aí já é uma outra questão. Se ela está paralisada, ela está o contrário. Se ela está paralisada, ela está fria. Aí. Então, aqui ela está fria. Então, ela é passiva, não sabe dizer não. Então, ela está com o yin aumentado. Mas não porque ele está muito alto, é porque ela não consegue se impor, ela não acorda cedo, ela não se alimenta bem. Então, essa lei aqui ela não pode ser banalizada. Eu tenho que saber aonde está o frio, aonde está o calor, aonde eu acelero, aonde eu reduzo. E aí, para sua surpresa, dentro de cada órgão tem yin e yang. Dentro de cada órgão tem os dois. Então, se eu entendo aonde ele está e como estimulá-lo, eu trato. E é isso que a medicina chinesa faz.